Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal Arquiteto Destaque. O meu nome é Iris Vieira, sou arquiteta e este é mais um videocast do nosso canal, cujo tema é Como Captar Clientes. E eu não estou sozinha nessa. Driele Dona, dá um oi pro pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um videocast. E como a Iris falou, vamos discutir, conversar um pouco mais sobre esse universo de captar clientes, que muitos de nós temos essa dúvida, né? Sim, é uma dúvida bem comum e eu acho interessante que, já entrando no assunto, que é não espere o cliente chegar até você, planeje-se, né? Então, nós somos arquitetos, temos aí a instrução, a direção do pensamento para planejar, né? Então, o planejamento é ideal. Não ficar com uma atitude passiva, aguardando os clientes chegarem. Porque a captação de clientes, na verdade, são estratégias para conseguir novos clientes, né? Em outras palavras, é trabalhar o seu potencial, mostrar às pessoas aquilo que você tem para oferecer, o seu nicho, né? Somente aquilo que você faz de melhor na tua área, para que elas possam reconhecer em você a capacidade e a competência da qual elas precisam para resolver as questões as quais elas estão vivenciando, né? No nosso caso, na arquitetura, os problemas arquitetônicos, seja você especialista na área residencial, em comercial, hospitalar ou qualquer outra área que seja, já que nosso ramo é amplo, né? Nosso leque de opções é variados. Então, você demonstrar essa habilidade que você tem para o seu público-alvo, né? Para o seu cliente em potencial, para que eles possam chegar até você, reconhecer o problema deles e chegar até você como uma pessoa que pode sim resolver aquele problema, aquela dificuldade que eles têm. Sim, e tem os níveis de clientes, né? Vamos dizer assim, que a gente está pensando, né, e planejando como captar eles. Então, essa ideia de cuidar do jardim é interessante, porque a arquitetura seria o jardim, né? O arquiteto seria toda a informação que ele carrega, toda essa questão de problemas que ele pode solucionar, e as borboletas são os clientes que estão pairando. Então, o interessante é não ficar com uma atitude passiva. Mas como assim? A gente é o jardim, jardim pode ser dar uma ideia um tanto estática, né? Uma coisa parada. Mas não, você tem que estar em movimentação, ter estratégias para atrair esse cliente, porque as pessoas não gostam que a gente ofereça coisas para ela, né? Aquele vendedor, você acabou de chegar na loja e já vem com o intuito de vender alguma coisa. Ah, não, só tô dando uma olhadinha, né? Que a gente começa a falar assim. Mas qual é a estratégia? A estratégia é de informar. Então, essa borboleta, né, que está pairando por ali, como é que você vai atrair ela? Com as flores, com o perfume das flores, entendeu? Então, você vai estar captando o cliente, mas nesse intuito de um pouco indireto, né? E essa questão da informação é interessante porque é um gatilho de curiosidade, por exemplo. Então, às vezes a pessoa nem sabe que está com um problema e você comunica ela atrai ela com curiosidade. Por exemplo, até anotei aqui. Você sabia que há uma maneira de economizar até 30% na sua obra? É uma pergunta. Aí a pessoa fica interessada no benefício, que é economizar na obra em 30%. Aí qual que seria a resposta? Contrate um arquiteto, porque o arquiteto vai mostrar qual é o caminho para economizar esse benefício. Então você está atraindo essa borboleta sem o intuito de vender de forma direta, né? Olha, contrate um arquiteto, faça uma planta, né? Faça de tal maneira, certo? Não de uma forma direta, mas seria uma questão indireta e que traz muito resultado. Outra maneira também de cuidar desse jardim, divulgação do seu negócio. Então, assim, às vezes as pessoas têm ideia que, eu preciso conhecer muitas pessoas. Mas não, na verdade, as pessoas que precisam te conhecer
as pessoas que precisam te encontrar. Então, não é essa ideia, eu preciso ter contato aqui, contato ali, conhecer o meu vizinho, do meu vizinho e tal. É interessante também, mas isso seria um mito, né? Então, é errado pensar que você precisa conhecer muitas pessoas. Na verdade, você precisa estar na internet, ter sua posição, sua presença na internet. E aí, como Sim. seria isso? Como você divulgaria o seu negócio? Por meio das redes sociais, que está em alta e são muito acessíveis, o Instagram, Facebook, o YouTube, que é um meio de busca, como economizar na obra. Vai ter um vídeo de um arquiteto falando ali, vai ter um vídeo de um engenheiro civil dando dicas. Então, por meio daquela dica, que aquela informação, ele te encontra. E aí você vai estar gerando conteúdo de valor para ele. E nesse conteúdo de Sim. valor, você vai estar gerando, construindo a sua autoridade. E dessa autoridade vai ter um relacionamento. E desse relacionamento vai ter uma contratação, né? Um pedido de orçamento e futuramente um fechamento. Então, precisa focar na captação do cliente, na sua divulgação do seu negócio. Então, redes sociais, YouTube, um site próprio ou um site gratuito. Essa questão do site é interessante, Adriele, porque muitos arquitetos não têm um site. Arquiteto novo, né, que está começando, não tem um site, né? E há aqueles que dizem que é uma coisa dispensável. Mas, na verdade, o Google é um grande buscador também. Então, imagina, você encontra um blog com diversas soluções ali, e quem está falando aquelas dicas legais? É a arquiteta Adriele. A Adriele está dando as dicas lá de como economizar, como ter um banheiro reformado, de uma forma assim que não precisa gastar tanto, ou como combinar tais revestimentos. Então é uma forma da Sim. Adriele ser encontrada, divulgar o seu negócio. E não aquela coisa, Sim. né? Compre, né? Faça um projeto. Mas não, o cliente está buscando soluções para ele vê ideias mais legais e ele percebe, poxa, eu vou estar ganhando muito mais com o acompanhamento da arquiteta Adriele. Então eu vou pedir um orçamento. Quem sabe realmente caiba, ou então ela abre uma facilidade. Isso daí já vai para outra fase, né? Essa parte da internet, essa área da internet, ela está crescendo muito. E ela veio como uma forma realmente de divulgar, de ampliar, né, sua divulgação. Antigamente acabava sendo mais regional, né? Então, hoje a gente consegue captar clientes até fora do estado, se for o caso. Agora, é preciso ter frequência, né? Aquele pouco público que você tem, conservar, porque são aqueles potenciais clientes, né? São os seus seguidores que vão chamar outros potenciais clientes e fora a métrica das redes sociais, né? Que acaba divulgando também para mais, quanto mais visualizações, etc. Mas são esses clientes que vão acabar falando para outros potenciais clientes. Então, é sempre bom estar presente o tempo todo. E uma dica também que a gente dá para quem ainda não tem, está começando e não tem projetos, né, não tem nenhum cliente ou fez poucos e tal, faça projetos que não tenha clientes, né? De repente, se você quer reformar pega o tamanho do banheiro da sua casa, do quarto dos seus pais e faz um projeto baseado neles ali. É uma forma de você mostrar também a sua criatividade, né? Através do 3D, por exemplo. Ou então, dê dicas. Isso também atrai muito. Mostrar para os seus potenciais clientes, para aquelas pessoas que estão te seguindo, que você tem conhecimento do assunto. Então, você coloca aqueles posts de 3 dicas, 3 ideias, 4 coisas que você não deve fazer, 4 coisas que você não deve fazer, que aí demonstra para os seus potenciais clientes, para os seus seguidores, que você tem conhecimento das informações, daquela área que você está tentando vender, né, do seu produto. Então, é sempre bom ficar atento a essa área
de vendas, né, que no caso é a internet, que tem atraído muito. Sem deixar de lado também o seu meio próximo, né? Os seus Sim, contatos, os seus amigos de trabalho, de profissão, os seus amigos locais também, os fornecedores, é interessante você manter contatos, fazer contatos com os fornecedores, com colaboradores. Eles também são ótimas fontes de captação de seus clientes. Outra dica também, foi que a Iris comentou, sobre o site. Ter um site é muito legal, porque realmente o Google ele mantém essa busca, né? Tem um buscador. E também trabalhar em cima do próprio Google. Por exemplo, o Google Maps, Google Meu Negócio. O Maps mesmo, você não tem um lugar físico, mas você marca a sua casa, a aproximação da sua casa, porque às vezes as pessoas procuram um profissional próximo da casa delas. E aí você aparece. Então, tem o site, tem as redes sociais, tem pelo Google Maps, tem pelo Google Negócios, tem o LinkedIn, né? Existem outras redes que não necessariamente essas de comunicação, né? Como o Facebook, o Instagram, o Twitter, que também são muito úteis nesse momento de captação. Então, sim. busque sempre. Essas são as maneiras de divulgar o seu negócio, divulgar o seu trabalho, divulgar aquilo que você faz. E tem as maneiras pagas, anúncio, um site próprio, com domínio próprio, ou então tem um site gratuito, o Wix, outras plataformas, e também a próprio Google, agora com a pandemia, surgiu a oportunidade no próprio Google Meu Negócio de eu ter um site também. Então, você pode colocar Iris Vieira Arquitetura, né? .com.br, ou drieldorno.com, aí eu seria uma página com seu nome, com seu número do contato e o seu endereço, uma página breve, mas já está existindo. Isso é importante. Então, as redes sociais, elas complementam isso. E o site também complementa as redes sociais, porque onde que ela vai pedir o cliente quando chegar, onde é que ele vai encontrar o seu número de telefone, um link para solicitar orçamento. Então, tudo isso se completa. Então, essa questão de base de contatos regional, ela é importante, porque vem num próximo tópico, que seria conquistar indicações, que é interessante, a gente sugere ver, aprofundar um pouco mais sobre o marketing de recomendação, marketing de indicações, que tem as estratégias ali, como fazer direitinho, mas é muito legal. Por quê? Porque quando o cliente ele conhece uma pessoa que já trabalhou contigo, ou então uma pessoa que te conhece, um vizinho, por exemplo, só dele falar, ah, a Adriele é uma pessoa muito confiável. Então, só de ter falado isso, confiável, dedicada, isso ajuda na questão da captação de clientes e aumenta as taxas de fechamento também. Então, essa questão do marketing de É, recomendação é muito interessante aprofundar. são essas técnicas as quais a Iris falou que nos ajuda, né, a falar melhor, né, a negociar melhor essa parte, essa questão de buscas pelos clientes, captação dos clientes, com outras pessoas, não apenas com a máquina, né, o computador, mas com outras pessoas, sejam elas seus amigos, seus vizinhos, seus fornecedores, seus parceiros de negócios. Então, é interessante a gente buscar sobre essas informações, porque facilita na hora de conversar e negociar com cada uma dessas pessoas. E uma coisa legal é que o arquiteto vai encontrar as pessoas que querem uma dicasinha, um projetinho, uma plantinha. Então é interessante lidar com isso, mas sempre com o intuito de querer ajudar, de ser solícito. Porque às vezes, até mesmo por uma dica, desperta aquele gatilho mental que dá reciprocidade. Você ajuda a pessoa com uma coisa simples e aquilo ali vai ficar marcado para ela como uma dívida. Isso é estudado e realmente é uma coisa que naturalmente a gente faz. Então, essa questão de gatilho mental da reciprocidade, ela é estudada.
Então, realmente fica como uma dívida na pessoa que recebeu esse valor e ele vai te procurar mais tarde. Então, por exemplo, quantas vezes a gente não encontrou uma pessoa, um relojoeiro, né? Aí você chegou lá, era só um parafuso, uma coisa simples. Ele poderia ter cobrado 5, 10 reais. Mas aí ele fala: Não, não é nada não, tranquilo. Aí você fica assim: Poxa, obrigado, né? Pô, arrumou meu relógio, podia ter cobrado aí e não cobrou nada, nem o parafuso, nem a mão de obra daqueles 10 minutos. Aí, de repente, o seu relógio da sala para, né? Ou então você deseja mudar um pouco o ambiente, mudar um pouco a decoração da casa e vai comprar um outro relógio, um maior. Aí você vai fazer questão de comprar naquela loja, porque você recebeu aquela ajuda, né? Já aconteceu com isso com você, Adriele? De ter recebido ali uma ajudinha e aí, ou até mesmo uma simpatia, né? A pessoa foi simpática, Ah, te já. atendeu super bem, e aí você poderia é, procurar um lugar até mais perto, mas não, fez questão de comprar naquela loja. No comércio, isso tem muito, né? Às vezes, uma pessoa mais simpática, você anda a alguns lugares e você vê muita gente, sabe, desanimada, muitos caixas, vendedores meio desanimados, assim, que te dá o desânimo também de voltar. E aí, quando você encontra alguém que tem a simpatia, tem um sorriso, sabe se comunicar, às vezes só precisa disso para querer voltar, né? Então, é a arte de saber lidar com o seu cliente. Isso, como você disse, exige estudo também, né? Existe conhecimento, saber lidar, saber se vender, saber vender o seu produto e a sua empresa, né? Seja no comércio, por exemplo, seja você mesmo, para aquela pessoa, para que ela volte, que ela retorne. Mais do que você ter um produto de excelência, é você também ter uma postura, ter um contato de excelência. Isso é muito importante. Uma das questões também interessantes para você da captação é isso, é a aparência, a apresentação. É você estar bem, é você fazer com que a pessoa se sinta bem com você se sentir bem ao estar com a pessoa, criar um clima, principalmente o arquiteto, que ela tem contato direto, né? Quando você já conquista aquele cliente, Sim. ele quer fazer um serviço com você. O primeiro encontro é importantíssimo. Você tá bem apresentado e é bem apresentado é mais do que você estar bonita, né? Levar a pessoa para um local interessante, seja um escritório, seja a cafeteria, é você estar bem e você fazer com que a pessoa se sinta bem também. Isso vai fazer mais com que aquela pessoa se sinta confiante, confie em você, no seu trabalho, e aí sim feche negócios, né? Contigo, acabe formando seu contrato para a realização daquele serviço. Então, a aparência, e a aparência que eu digo, a aparência espiritual não, a aparência de relacionamento, né? Melhor dizendo, é muito importante para o primeiro contato. E também nas redes sociais, voltando ao caso das redes sociais, é muito importante você ter uma apresentação bacana, para que a pessoa se sinta confiante, que ali também acaba sendo o primeiro contato, né? Não é um contato direto, físico, mas é um primeiro contato. Se ela se sente bem assistindo você e te acompanhando, ela vai se sentir bem também pessoalmente. E aí a probabilidade de você fechar a proposta com ela é muito maior. Sim, outro aspecto legal, interessante de como captar clientes é o conteúdo estratégico de métricas. Então, tenha metas, saiba essas métricas nessa questão de produção de conteúdo, é, faça conteúdos que, de acordo com o funil de vendas, que tem o topo, o meio e o fundo desse funil. Então, o topo de funil seria mais conteúdos para atrair os clientes na internet, que tem tanta informação, então é interessante estudar para gerar um certo impacto. Pega aquele celular, né, e só vai passando, passando, passando. Então tem que ser um conteúdo que vai realmente atrair e impactar para que
e vai passando, passando, aí ele pare, nossa, que imagem linda, que banheiro maravilhoso, que cozinha maravilhosa, então que prédio, né? Que hospital, com uma fachada muito bonita, ficou aquela foto, se for no caso uma foto, que desperte aquele efeito uau. Nossa, que incrível. Então você já conseguiu impactar aquela pessoa, sabe? Então, a questão do meio de funil é interessante porque você vai conectar esse potencial cliente contigo, vai gerar um engajamento, vai gerar um certo relacionamento. Antes ele não te conhecia, agora ele passou a te conhecer, tá sabendo que você existe entre tantos arquitetos. Opa, Adriele Dor na arquitetura, ela existe. Olha só que legal, né? E aí vai gerar um certo relacionamento. Então, o conteúdo ele tem que estar sendo planejado com essas estratégias. Não é produzir conteúdo por produzir, mas ter estratégias para justamente vai chegar no fundo do funil que ele vai pedir o orçamento e grandes chances de fechar. Então, essa questão de ter metas, se atentar às métricas, porque senão fica uma coisa assim, eu preciso captar clientes, mas quantos clientes você sabe? Quantos clientes você precisa captar para ter X orçamentos, né? X apresentações de, de ideias, né, de projeto ali, briefing e tudo mais, para depois chegar no fundo do funil, desses, vamos dar um exemplo, de 100 captações de clientes, 50 mandaram um e-mail pedindo que gostaria de conversar comigo, que gostaria de saber um pouco mais do meu trabalho, um primeiro contato, né? Porque tem aqueles clientes que são mais desconfiados até, né? Que são mais receosos, gosta de ir pelas beiradas, né? Então, desses 50, 20 partiram realmente, olha, eu quero saber quanto que vai ficar, né? Não só como você trabalha, mas quanto que vai ficar. Desses 100, caiu para 20. E desses 20, vamos dar um exemplo, 8 fecharam. Então, você já sabe qual é a métrica. Eu preciso captar 100 clientes para eu ter 8 serviços naquele mês, por exemplo, né? E para expandir o meu negócio. Então, no mínimo é 100, mas para expandir, que é um próximo objetivo, então eu preciso planejar a minha captação de clientes para, sei lá, vezes 3. Então, seria 300 captações de clientes, né? Então é mais ou menos assim, para não ficar uma coisa, poxa, é muita coisa para quem está sozinho, né? Porque essa é a primeira impressão, né, Adriele? Nossa, preciso captar cliente, preciso gerar meu Sim, negócio, preciso fazer tudo isso. Mas quando você tem o conhecimento e transforma esse conhecimento em métricas, divide em metas e objetivos, fica muito mais fácil de gerir todo esse conjunto. sim. Né? Essa etapa, ela volta aquele iniciozinho, né? Do me formei agora, que nós tantos falamos, que é o autoconhecimento. Eu preciso saber aonde eu quero chegar e quanto que eu preciso para poder chegar lá, né? Então, até onde eu quero ir, pelo menos pode separar por fases, né? Não é ruim separar fases. Agora eu quero chegar a X, eu preciso de X valores, né? E para isso eu preciso de quantos clientes? E depois eu quero expandir, então eu vou precisar de mais quantos? Então você precisa se conhecer, saber aonde você quer chegar, qual é o caminho que você pretende percorrer, para que essa captação de clientes ela possa acontecer da melhor maneira possível e de forma focada, né? Com as metas, para que quando você alcançá-las, você consiga seguir em frente e lucrar mais, e crescer mais, seja lá qual for o seu objetivo. Sim, e agora a gente chega no nosso último ponto de abordar, que seria encontre clientes para o seu tipo de projeto.
Então, você precisa estudar qual é o seu tipo de cliente. Então, primeiramente, precisa de um nicho, né? Não seja um arquiteto generalista, especialize-se e não queira vender para todo mundo, porque quem vende para todo mundo acaba não vendendo para ninguém, né? Então, você precisa captar clientes de acordo com o seu perfil, porque se você capta clientes, os 100 clientes que eu mencionei, mas cada um é voltado para uma coisa, isso afeta a questão de solicitação de orçamento e afeta naturalmente o fechamento. Então, capta aqueles clientes, faça um filtro realmente daquilo que não só você informa, os conteúdos que você produz, mas essa questão de realmente nichar tem que estar de acordo com o seu perfil, certo? Então, isso é muito legal para você realmente atingir os clientes do seu perfil, né, Adriele? Isso. Trabalhe focado naquele nicho ao qual você tem interesse, que você gosta de fazer e onde você está buscando se qualificar. Para que essas pessoas que têm o mesmo interesse, elas possam vir até você. Não significa que depois você não possa trabalhar com outras coisas, né? Nas outras áreas. Mas é importante você ter um foco. Porque, como a Elis falou, quando você não é especialista de nada, você não consegue, você não tem cliente, que acaba sendo generalizada. Então, foque num nicho, se dedique nesse nicho, mostre aos seus seguidores, aos seus potenciais clientes, o seu conhecimento, o seu know-how nessa área, que aí sim eles irão até você. E conforme você vai trabalhando, você vai realmente virando cada vez mais especialista, né? A prática gera perfeição, então até que você vira um expert mesmo nessa área. E isso fará com que você ganhe mais clientes, porque eles vão focar diretamente em você. Exatamente. Então, até a questão dos anúncios. Você conhecendo o perfil do seu cliente, vai fazer anúncios melhores. E é sempre interessante a gente frisar que trate o seu trabalho como realmente um negócio. Queira investir para ter um retorno mais qualificado, um retorno até constante, não tem jeito. Para ter dinheiro, precisa ter um pouco de dinheiro, né? Então, você vai investir da maneira que você pode e isso vai tendo resultados e aí comece a investir cada vez mais. Porque até mesmo você vai poder Verdade. atualizar esse perfil de cliente que você está trabalhando, né? Então, às vezes, tem arquitetos que estão trabalhando de forma autônoma, estão trabalhando sozinho, que a realidade dele é trabalhar para um cliente, por exemplo, de classe C. Mas ele tem essa vontade de um cliente B, classe B, né? Então, ele pode começar com um certo tipo de cliente, mas ele vai refinando o seu trabalho, vai investindo até chegar no cliente B, ou então cliente A, por exemplo, né? Então, ou às vezes o arquiteto está trabalhando com um cliente tipo B, mas ele deseja um cliente naquela realidade onde ele está, ele percebeu que durante sua caminhada ele poderia refinar para ter um retorno melhor. Então, ele pode mudar o perfil, né? Mas aí precisa de planejamento e entender as métricas, porque senão, às vezes, a gente pode sentir que está trabalhando, mas não está alcançando o resultado como gostaria, né? Por justamente faltar esse tipo de controle. Então, a captação de clientes é uma maneira de controle, certo? É só utilizar as estratégias. Então, para fazer um breve resumo aqui, Driele, dos pontos que a gente mencionou, né? Então, não espere o cliente chegar até você, faça planejamentos, divulgue o seu negócio, divulgue o seu trabalho, divulgue aquilo que você faz, esteja presente na internet, aumente a sua base de contatos, network é muito importante, esteja em grupos de participação, que a gente não falou com mais detalhes, mas é uma estratégia que dá resultado. Conquiste indicações, invista no marketing de recomendação, que tem
vários passo a passos que dão um retorno muito legal. O quinto ponto é ter metas e bater as metas, mas para você bater, você precisa conhecer as métricas, para não ficar, né, num ciclo vicioso. E o sexto ponto, encontre clientes para o seu tipo de projeto. Encontre clientes para o seu nicho, né? Então, aquele perfil que tem a ver com aquilo que você trabalha, certo? Quer acrescentar mais algum ponto, Adriele? Seguindo esses passinhos, a gente consegue, com certeza, ó, conseguiremos chegar ao desejável número de clientes. Mas é importante acompanhe os nossos vídeos, pesquise, estude, né? Os pontos que nós falamos aqui, o marketing de vendas, o marketing de captação de clientes, as métricas, aprender as métricas, é muito importante que você nos acompanhe para que você consiga entender melhor cada um desses passos e aí alcançar esse objetivo dos clientes. Seria legal também se vocês pudessem comentar, né? Comentar como foi, como é que está sendo essa busca de cada um de vocês. Para a gente saber como é que a gente está ajudando vocês, cada um de vocês. E é isso. Seguir em frente para o trabalho. É isso aí. Muito obrigada, gente, pela sua audiência. Eu vou ficar por aqui, né? Nós vamos ficar por aqui. E comente, curta o vídeo, nos siga para não perder nenhum vídeo, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Até logo.